na aula de hoje, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Vocês estão dando ok aí para marcar presença? A Karine apareceu na live da Fátima e falou que é pra gente mandar isso, Uhum, porque fica salvo no chat, para saber quem tá participando. isso mesmo. Tá, mas nós vamos fazer isso agora e depois no final também é bom fazer porque senão o pessoal sai no meio, né? Então todo mundo aí manda um okzinho pra gente começar. Então nós vamos trabalhar hoje com a dilatação anômala da água, que eu falei e comentei em uma das lives com vocês. E eu falei que eu ia retomar isso depois que a gente visse a dilatação volumétrica, tá bom? Deixa eu diminuir esse chat aqui, porque tá cheio de ok, fica piscando na minha tela. Aí, ó, 64, já bati o recorde. Então, já igualei o recorde, mais um a gente bate o recorde. Então, pessoal, nós vamos começar. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já aprenderam. Nós vamos começar dando uma olhadinha na definição de densidade, tá? Relembrando aqui a densidade para entender um pouquinho. Então, vamos lá. Essa grandeza física, né, essa propriedade da matéria chamada densidade, cuidado aí com as anotações, eu sempre esqueço. Aí, pronto. Essa grandeza física, essa propriedade da matéria chamada densidade é o que mede a quantidade de matéria por unidade de volume, ou seja, a quantidade de matéria é a massa dessa substância. Então, isso aqui é a quantidade de matéria. Sempre que a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar em quilogramas, tá? E por unidade de volume. E o volume, no Sistema Internacional de Medidas, é em metro cúbico. Só que quilograma por metro cúbico dá números muito grandes, tá? O que a gente costuma fazer? A gente costuma trabalhar com gramas, porque é um número menor, e aqui em centímetros cúbicos, que é um número menor. Então, vou dar alguns exemplos de densidade. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Significa que se eu pegar 1 centímetro cúbico de água, um cubinho de água que tem uma aresta, um lado de 1 centímetro, ou seja, vai dar 1 centímetro cúbico, isso vai dar 1 grama de água lá dentro. Já a densidade do óleo de cozinha, né, se eu pegar o mesmo cubinho com 1 centímetro cúbico, a densidade do óleo vai dar 0,87 gramas. O mesmo cubinho, do mesmo tamanho, feito de óleo, tem uma massa menor do que esse cubinho feito de água. Se eu pegar o ouro, por exemplo, a densidade dele é altíssima. 1 centímetro cúbico de ouro possui 19,3 gramas, né, de ouro ali dentro. Então, imagina, para você colocar numa balança e a balança ficar equilibrada, eu preciso de 1 cubinho de ouro e 19 cubinhos de água. 19 cubinhos mais um pouquinho de água para equilibrar a balança. O ouro, ele é quase 20 vezes mais denso que a água. E o gelo, que é água no estado sólido, ele tem uma densidade de 0,92 gramas, né, para cada 1 centímetro cúbico. Por que vocês acham que a matéria ela tem essa quantidade de matéria diferente para cada substância? O que vocês acham que pode influenciar nisso aí? Por que a densidade da água é diferente da densidade do óleo, que é diferente da densidade do É ouro? pelos átomos serem diferentes, aí, tipo, cada um tem seu peso? É pela quantidade de átomos, né? E pelos átomos também serem diferentes, né? Se você pegar a água, ela é feita de quê? Quem lembra aí? Vamos dar o exemplo da água. Hidrogênio H2O. e oxigênio. Isso. Ela é feita de H2O. Uma molécula de água, ela pesa 18 gramas por mol. Vocês já aprenderam o que é mol? Ah, é um É número bem molécula? grande. É um É número um bem número bem grande. grande. Ah, Não Se sei você quanto que é. se você pegar aproximadamente 10 elevado a 23, é um pouco mais que isso, 10 elevado a 23 moléculas de água, isso vai te dar aproximadamente 18 gramas. Tá? Então, a molécula de água, ela tem 18 gramas se você juntar
10 a 23 moléculas. Se você pegar um átomo de ouro, olha só, o ouro, o símbolo dele é AU, né, na tabela periódica. Se você pegar 10 elevado a 23 átomos de ouro, você vai ter. Aí eu vou ter que consultar porque a gente não tem que saber nada assim dessas coisas tabeladas de cor, tá? Se você pegar aqui, ó, você vai tabela periódica. Você já aprendeu tabela periódica com a Ariadne, não já? Já estão trabalhando com ela? Não. Não? Ainda não? Ela mandou a gente procurar na internet, ela só Ih, vou dar um spoiler aqui Desde que a então. quarentena começou, eu não fiz dever. Ela não dá nenhuma live. Mas agora vai. Ela postava, antes de ter live, ela postava lista de exercícios todos os dias. Agora ela posta um dia sim, um dia não. Olha só, aqui. Isso aqui é a tabela periódica dos elementos. Deixa eu aumentar a tela aqui. Tá vendo? Então, isso aqui são todos elementos conhecidos da natureza. Todo elemento aqui tem aqui no topo, ó, o número atômico dele. E aqui embaixo tem a massa molar dele. Então, quer dizer que se você pegar 1 mol, 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, vai dar isso aqui. Vamos caçar o ouro aqui, ó. Tá vendo? Tem que achar. Eu nunca lembro direito. Aqui eu achei o ouro, ó. 79. Isso aqui, ó. Olha qual que é a massa molar do ouro. 196,97 gramas. Então, se você pegar 1 mol de ouro, 1 mol é uma quantidade muito grande, né? 10 elevado a 6, 1 mol na verdade, né? Aqui, ó. Se você pegar na tabelinha, 1 mol, ele significa 6,02 vezes 10 elevado a 23 coisas. Então, você pode falar 1 mol de grãos de areia, 1 mol de pessoas que não existe, 1 mol de dinheiro. 1 mol é muito grande, tá, gente? Pra vocês terem noção da grandeza de 1 mol, se você pegar 1 mol de dinheiro, qualquer dinheiro do planeta, e dividir para todo mundo fica milionário. Porque 1 mol é 10 elevado a 23. No mundo, existem 10 elevado a 10 pessoas. Se você dividir 10 a 23 dividido por 10 elevado a 10 pessoas, cada pessoa do mundo receberia 10 elevado a 13 dinheiros. Qualquer moeda que você quiser. Todo mundo ficaria multimilionário. Tá vendo? Bilionário, na verdade, né? Então, 1 mol é muita coisa, só para vocês terem noção. Enquanto, olha só, a água ela é feita de hidrogênio e de oxigênio. Tá vendo? Hidrogênio é 1,008 e oxigênio é quase 16, tá vendo? Só que é H2O. Então, 1O é 16 mais 2H dá 18 gramas, né? Por isso que eu falei que é 18 gramas por mol. Já o ouro, olha só, sozinho, um átomo de ouro tem 1 mol de átomos de ouro tem 196,97, né? Gramas. Então, se a gente, por que o ouro é mais denso que o oxigênio, que a água? Porque aqui, ó, deixa eu apagar, ficou minhas anotações ficaram aqui. Um mol de átomo de ouro vai dar aproximadamente 197 gramas. É muito mais, tá vendo? É 19 vezes mais quase, 20 vezes mais. Então, assim, não, 20 não, um pouco menos. Mas olha só, por isso que a densidade do ouro é muito maior. O óleo de cozinha ele é formado de cadeias de carbono, átomos de carbono, tá? Mas a estrutura atômica dele faz com que ele tenha 0,87 gramas por mol, mas o gelo também é água. Olha só, o gelo ele também é H2O. Por que que a densidade do gelo é diferente da densidade da água? Oi? Porque ele tá contraído. Se ele tivesse contraído, olha Eles só. são muito mais organizados do que em relação ao estado líquido. Mas Calma aí. um de cada vez, vamos lá. Quem falou que é porque ele está contraído? Não tem problema errar. Mas eu falei errar. Porque se ele tivesse contraído, com a diminuição do volume, o que acontece com a densidade? Aumenta.
Tá? Então a densidade do ouro, do gelo deveria ser maior que a densidade da água, e não é, né? Vocês já viram isso na aula de ciências ou alguma coisa para saber se um objeto boia ou afunda, de acordo com a densidade dele? Daqui a pouco a gente Não. responde essa perguntinha do gelo aqui. Vocês nunca viram isso, não? Tinha um quadro, deixa eu ver se eu acho isso aqui, ó, YouTube. Tinha um quadro da Eliana. Eu lembro. Domingo legal tinha. Quer ver? Domingo legal tinha mesmo. Ó, desafio boia ou afunda. Ah, não, mas esse aqui é do não vou dar dinheiro pro Coloca Felipe. domingo legal, Cirilo participa do Afunda ou não afunda. Cirilo, assim? Aqui, ó. Aí embaixo. Ah, É o tá. qual? Esse aqui? Pera aí que eu tenho que... Não, mas é muito grande esse vídeo, gente. Mas pega só um pedacinho. Pera aí, aqui eu tenho que mudar um pouco o jeito para vocês ouvirem, quer ver? Que aí vocês conseguem ouvir. Vou colocar só um pedacinho. É conhecido. É jerimum, abóbora, o que é isso aqui? É abóbora? É abóbora. É aquela que a gente faz moranga, camarão na moranga, não é isso? Muito bem. É uma delícia camarão, adoro camarão. Você acha que isso aqui afunda ou boia? Afunda. Afunda? Afunda. Afunda? Afunda ou boia? Hã? Afunda ou boia, gente? Afunda. 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 Afunda? Eu acho que boia. Não sei, eu tô chutando. Vamos ver então. Falei boia desde o início, hein? Vamos lá. Eu acho que boia. Isso aqui afunda ou boia? E é claro que Afunda? boia. O que você disse, Jean? Acho que afunda. Acho que afunda. Bom, você tem que acertar Gente, o ele vai olho, perder, tá? vai chorar. Então ele acha que afunda, eu acho que boia, não sei. Afunda ou boia? É pesado. É pesado, segura. Eu Põe odeio lá. esses povo Deixa eu pegar aqui no... Passa pra frente. Isso, pronto, segurando Eu aqui. odeio esse povo fazendo Afunda ou boia? suspense. Afunda. Afunda? Fazendo drama. Por que você acha que afunda? O programa podia ter meia hora e ia ter o mesmo Mas o navio conteúdo. é pesado, o navio tipo boia. isso. Nessa moranga. Nossa senhora. Boia. Você vai com o auditório? Olha, vamos Afunda, ver. meu filho. Vou Coloca aí. soltar. Olha lá, Jean. Afunda o boia. Boia! Você deve... Boia, né? Deixa eu ver se tem outro objeto aqui. Ah, papel higiênico vai boiar, lógico, né? O que é isso aqui? Obrigado. No cabeça. Eles vêm aqui porque recebem. Giz. Giz boia. William. Né? O giz, quando você coloca dentro da água, ele vira uma cobra, né? Porque giz boia. Esse eu já Você acha que essa... Deus, apude. Eu rio, vou ganhar ponto. Eu não boto, né? Ó, milho Afunda boia. de Jean. Galera, a maioria dos alimentos, ele boia, tá? Desintegra. Olha o Diego falando desintegra. Ó, o Otávio já acertou. O gelo tem umas estruturas cristalizadas que são ocas. O cara tá já bem na frente da gente. Isso mesmo. Transcendeu. É porque a gente é tudo burro, Apude. Aí tem gente que sai da frente. É isso? Não, Quem que falou isso? É a Luna. não sei quem falou, não, mas eu acho que vocês estão tudo burro, não. Então, aqui, ó. O que acontece? Por que o Jean, né, que é o nome dele, que eu vi o Celso Portiolli falando. Por que o Jean falou assim, ah, ele vai afundar? Porque quando você pega o objeto na mão, ele é pesado, e você acha que ele vai afundar. Só que, galera, se você pegasse, vamos supor que você fizesse uma réplica daquela abóbora de água, ia pesar muito mais. A água, ela tem uma densidade, apesar da gente ter comparado com o ouro aqui, ó, essa densidade da água de 1 grama por centímetro cúbico, ela é muito maior do que a maioria dos alimentos, porque os alimentos são feitos de água mais alguma coisa, que tem uma densidade menor que a da água. Então, navio não afunda, igual o Fernando falou. Ó. O navio, apesar dele ser muito pesado, ele não afunda.
Por quê? Porque a densidade de um corpo, quando ela é menor que a densidade do líquido onde você coloca aquele corpo, ele vai boiar. Então, por exemplo, a densidade da abóbora, como ela boiou, com certeza é menor que a densidade da água. Se você colocar um corpo mais denso dentro de um líquido, menos denso que ele, aí ele vai afundar. Então, tem tudo a ver com a densidade. Você compara as densidades e você vai poder ver se o corpo vai boiar ou afundar. Pessoal, vamos parar de fludar o chat para ficar só quando for pergunta, esse tipo de coisa, tá? Senão eu fico abrindo, perdendo o foco aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o gelo. Se eu colocasse esse cubo de gelo aqui, ó, na água, onde que esse cubo de gelo ia parar? O cubinho de gelo aqui, ó. Deixa eu copiar ele. Aqui, ó. Vou pegar esse cubo de gelo e colocar na água. Ele vai ficar aqui ou ele vai lá para baixo? Boiar. Boiar? Ele vai boiar. Por que que ele vai boiar? Porque ele Acho é que é- mais denso que a... E porque ele é menos Não, denso. porque densidade a da água é água mais é densa. densa que dele. É isso. Olha foi mal. o microfone aí, pessoal. Tá? Então aqui, ó. Se eu pegar esse... Espera aí que eu tenho que fazer um negocinho aqui que deu ruim aqui. Esqueci quando copia e cola. Eu tenho que mexer nas camadas do negócio. Aqui, ó. Então aqui. Então eu vou pegar aqui. Se eu colocar, ele vai ficar aqui em cima, ele vai boiar. Por quê? Porque ele tem uma densidade 0,92 menor que a densidade da água. Né? Certo? Se eu pegasse esse mesmo cubinho de gelo, aqui, ó, então eu vou pegar esse cubo de gelo, colocar aqui, ele vai boiar. Se eu pegar o mesmo cubinho de gelo e colocar no óleo, ele vai afundar, não vai? Olha, compara a densidade do gelo com a densidade do óleo. O gelo é 92. Isso. Se eu pegar esse cubinho de gelo e colocar no óleo, ele não vai boiar, ele vai lá para o fundo. Então, o mesmo cubo de gelo colocado na água, ele vai boiar, porque a densidade do gelo é 0,92 e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Se eu pegar o cubo de gelo e colocar no óleo, ele vai afundar. Depois, se vocês quiserem tentar fazer isso em casa, pode fazer. Pega um copo americano, né, que gasta menos óleo. Na verdade, você pode até colocar muito óleo, porque depois o gelo não mistura com a água, tá? Você pode depois reaproveitar o óleo. Se você colocar o gelo dentro do óleo, ele vai afundar. Coloca dentro de um copo d'água, você vai ver ele boiando. Tá? Você pode fazer esse experimento em casa. Oi? Então, quando, tipo assim, o líquido, ele for, vamos dizer assim, eu sei que não é o termo certo, mas vou falar. Quando o líquido ele é mais pesado, o objeto ele afunda, ele boia. E Isso. quando o líquido é mais leve que o objeto, ele afunda. Isso. Exatamente. Só que em vez de leve e pesado, passa a usar mais denso ou menos denso, tá? Que isso serve para a vida toda, tá bom? Então aqui, ó, vamos pegar isso e vamos analisar então a questão do gelo. Abud, Oi. mas o óleo, ele tava em maior quantidade do que o cubo de gelo. Tipo, Não tem problema não, em questão de quantidade, não. então ele sempre vai afundar o gelo. Vai Independente sempre da afundar, porque a densidade dele é maior que a do óleo. Então, vamos analisar o que acontece com a água. Olha só, essa aqui é a água líquida. Olha, tá vendo aqui o vermelhinho é o oxigênio e os azulzinhos são as moléculas de hidrogênio. Então você tem aqui a água líquida e aqui você tem a água sólida, ou seja, gelo. Quando a gente está na água sólida, você está vendo esse espaço vazio que tem aqui, ó, entre as moléculas de água? O que você acha que tem aqui dentro desse espaço aqui vazio? Oxigênio. Não, se tivesse Nada. oxigênio, tinha alguma coisa aqui.
né? Tá vendo? Aqui são as moléculas. Se tivesse oxigênio, tinha que ter uma bolinha vermelha aqui no meio, porque a bolinha vermelha é oxigênio. O que Então tem não tem aqui? nada? Não tem nada. Aqui é vácuo. Então, entre as moléculas, entre os cristais de gelo, o que tem? Nada. É vácuo. Então, esse espaço vazio que existe entre as moléculas de água faz com que a densidade da água aumente ou diminui? A densidade do gelo, desculpa. Faz com que a densidade do gelo diminua. Então, o gelo ele é menos denso que a água, por isso. Porque a água líquida, as moléculas estão entrelaçadas entre si ali. Quando a água ela passa para o estado sólido, as moléculas de água elas se afastam, formam os cristais, né? Cristal de água, onde você tem a forma muito bem definida. E aí, entre as moléculas de água, aparece esse espaço vazio, esse vácuo, que deixa o gelo menos denso que a água. Entenderam agora? Sim. Agora, para a água passar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido, ela tem que passar primeiro por essa parte intermediária, olha só. Ela não congela tipo de uma vez só, né? Vocês já viram quando você coloca um gelo no congelador, na forminha de gelo? E aí ele não está ainda muito duro, ele forma uma camadazinha de gelo por cima, mas embaixo assim ela fica líquida ainda. Vocês já passaram por isso? Vocês já viram isso? Né? Por quê? Porque a água ela vai congelando aos poucos. Então, olha só, essa figura é muito boa. Você tem cristais de gelo dentro da água quase congelada. Então, para a água passar do estado líquido, que é muito denso, e chegar no estado do gelo, que é menos denso, ela vai perdendo a sua densidade aos poucos. Ela vai aumentando a densidade dela aos poucos, até chegar na densidade do gelo. Então, como que funciona isso dentro da água? Se fosse um material comum, olha só, o normal, o comum, para qualquer material, é que o volume varie em função da temperatura, assim, ó. O que significa isso? Significa que à medida que a temperatura vai diminuindo, olha só. Então, a temperatura vai diminuindo. O que acontece com o volume? Diminui também, ó. Aqui eu tenho uma certa temperatura e um certo volume. Se a temperatura diminui um pouco, o que acontece com o volume? Diminui um pouco também, tá vendo? Se a temperatura diminui mais um pouquinho, o volume diminui mais um pouquinho e assim por diante. Então, o normal é que a temperatura vá diminuindo e o volume também diminua junto. Porém, com a água, o que acontece? A água densa, sólida, ela é menos densa que a água líquida. Então, isso aqui acontece para a água só durante um momento. Né? Ela faz isso aqui, ó. A temperatura vai diminuindo e o volume também vai diminuindo só até um momento. Por quê? Porque quando a água começa a congelar lá dentro dela, ela não congela de uma vez, pá, né? A hora que ela chega mais ou menos a 4 graus, peraí que eu... A hora que ela chega mais ou menos a 4 graus, aqui, ó, ela começa a aparecer cristalzinhos de gelo dentro dela. E quando os cristalzinhos de gelo aparecem, o que acontece com a densidade da água? Ela começa a aumentar. Para a densidade da água começar a aumentar, o volume tem que... a densidade da água começa a diminuir, né? Porque vai aparecendo os cristalzinhos de gelo e aí a densidade começa a diminuir até chegar na densidade do gelo. Então, para a densidade diminuir, a gente viu lá, até foi uma perguntinha, né? Ó, densidade é massa sobre o volume. Para a densidade diminuir, o que tem que acontecer com o volume? O volume tem que aumentar. Então, aí, a partir dos 4 graus, que é quando começa a aparecer esses cristais de gelo aqui no interior da água, para a densidade diminuir, o volume tem que aumentar. Então, acontece isso aqui, ó. A água, ela começa a aumentar o volume dela
a partir dos 4 graus Celsius. Tá, deixa eu... Aqui, ó. Chegou em 4 graus Celsius, a água começa a ganhar volume. Por quê? Porque aparecem os cristalzinhos de gelo que vão inchando a água. Ela incha, ela realmente incha. Ela começa a inchar, né, porque os cristais vão aparecendo, e aí a densidade dela começa a diminuir. Certo? A partir desse ponto, que é o zero, né, o 0 graus Celsius, é quando a água começa a virar gelo de verdade como um todo. Tá? Então, aqui ó, é o ponto de aparecimento desses cristais. Então, Abud, quanto maior a quantidade de vácuo, menor vai ser a densidade? Isso mesmo. Isso mesmo. Aí, onde que eu tenho a maior densidade de todas para a água líquida? Tem como a água ser mais densa do que esse ponto aqui? Não. Por quê? Porque a partir desse ponto, a densidade, o volume começa a aumentar. Então, a densidade, o volume vai diminuindo, né, até chegar aqui 4 graus Celsius. Esse é o menor volume possível para a água líquida. Porque depois de 4 graus Celsius, a água começa a inchar, porque vai aparecendo esses cristalzinhos. Então, nesse ponto, eu tenho a maior densidade de todas para a água líquida. Não existe água mais densa do que a água a 4 graus. Por quê? Porque começa a aparecer os cristalzinhos de gelo que incha a água a partir dos 4 graus Celsius. Tá bom? Então, aqui eu tenho a maior densidade de todas. Essa dilatação, que é a dilatação anômala, fora do normal, porque anômala é o A, significa não, né? E nômala vem de normal, então é fora do comum. O comum é o quê? Que o volume vai diminuindo sempre, sempre, sempre. Mas na água o volume só diminui até 4 graus, porque começa a aparecer esses cristais de gelo e ela começa a inchar. Quando ela vai inchando, o volume aumenta para a densidade diminuir. Certo? Bom, que consequência a gente tem em cima disso? Olha só, aqui tem um gráficozinho que eu achei no livro que eu gosto muito, explicando. Vamos ler o gráfico juntos. 1. A água líquida a 4 graus fica inchada com os cristais de gelo. Tá aqui, ela está inchada a 4 graus. Ó. Com o aquecimento, olha só, a água a 4 graus. Com o aquecimento, os cristais colapsam. O que é colapsar, gente? Você sabe o que é colapsar? Colapsar é tipo parar, desmanchar, destruir, né? Do que resulta um volume menor ocupado pela água líquida. O cristal está inchado. A hora que ele se desmancha, o que acontece com a água líquida? Perde aquele vácuo, não é? A hora que perde aquele vácuo, a água líquida ocupa um espaço menor e aí ela chega no seu menor volume, que é o 4 graus. Acima de 4 graus Celsius, a água líquida se expande ao ser aquecida, por causa da maior agitação molecular. Então, olha só, de 4 graus para frente, a água se comporta normalmente. O problema da água está aqui, ó. O problema da água está nessa região aqui. Essa região aqui, que é a região onde acontece a dilatação anômala. Porque o que é normal? O normal é você esfriar um objeto e ele contrair. Ou, imagina se você começar a olhar do zero. Qual que é o normal? O normal seria você começar a esquentar o objeto e ele começar a crescer. Só que a água faz o contrário. Você esquenta a água de 0 a 4 graus e ela começa a diminuir de volume. Uai, mas por quê? Por causa dos cristais, gente. Quando você vai esquentando, os cristais vão desaparecendo, os cristais vão colapsando. E aquilo que era inchado, porque tinha vácuo no meio, começa a ficar menorzinho. Então você vai esquentando a água, ela vai desmanchando, ficando mais contraída, até chegar a 4 graus. Em 4 graus é aquele ponto onde começa a aparecer os cristais, né, quando você vai esfriando ela, ou eles desaparecem completamente quando você vai esquentando ela. Abud, Oi, teve uma perguntinha no desculpa chat. atrapalhar a aula, mas é só Pode. para falar que deu 65 pessoas. Aê, batemos o recorde. Parabéns para nós. Quem que entrou agora? Alguém entrou aí para
para dar uma moral. Vamos bater outro recorde na próxima aula, hein? Semana que vem eu Foi o quero. Lucas que entrou agora. Agora? Ixi. Então tá. Então, galera, olha só. Ladrão. Esse 4 graus, galera, é o ponto de inflexão que a gente fala. É quando o comportamento muda. Tá? A água estava contraindo de 0 a 4 graus e no 4 graus ela começa a expandir. Ou você vai olhando se fosse um resfriamento, ela vai contraindo, contraindo, contraindo. A partir dos 4 graus ela começa a expandir. O que interessa para a gente é esse ponto aqui. Esse 4 graus, você tem que lembrar, em 4 graus Celsius, a gente tem o quê? A gente tem a maior densidade, porque a gente tem o menor volume. Porque a gente tem o menor volume. Mas você tem maior densidade só da água, Bud, ou de qualquer matéria? Não, isso é só para água. Isso é a dilatação anômala da água. Só serve para água. Tá bom? Então, se a gente tem a maior densidade para água, olha que bacaninha. Os lagos, eles congelam de cima para baixo. Por quê? Imagina que a temperatura ambiente fosse lá de 10 graus Celsius, bem frio. E aí ela vai para 9 graus Celsius, vai esfriando aos pouquinhos. Aí, aqui fora, tá? Essa aqui é a temperatura ambiente. A temperatura do ar lá fora. Aí ela era 10 graus Celsius. Quando ela era 10 graus Celsius, a água no lago também ficava a 10 graus Celsius depois de um tempo. Aí esfria, passa a ser 9 graus Celsius. Com o tempo, o lago também fica a 9 graus Celsius. E isso vai acontecendo aos pouquinhos. 8 graus Celsius, 6 graus Celsius, 5 graus Celsius, 4 graus Celsius. Quando a temperatura ambiente chega em 4 graus Celsius, e o lago também está a 4 graus Celsius, toda a água do lago está a 4 graus Celsius. A partir desse ponto, se a temperatura ambiente passar a ser 3 graus Celsius, será que todo o lago vai ficar a 3 graus Celsius? Não. Não. Por quê? Porque a água que está lá embaixo do lago, ela vai ficar lá embaixo. A água que está aqui em cima, que antes estava a 4 graus Celsius e agora vai ficar a 3 graus Celsius, porque a temperatura ambiente é 3 graus Celsius, ela vai perder calor para o ambiente, vai chegar a 3 graus Celsius, mas essa água que está aqui embaixo, ela é a água mais densa de todas. A água a 3 graus Celsius, ela é menos densa que ela. Então, não tem como ela descer para essa água aqui a 4 graus e lá para cima e também chegar a 3 graus Celsius. Quando a temperatura ambiente chega a 4 graus, a água lá embaixo fica paradona lá, ela não sobe mais para trocar calor. Tá, quem levantou a mão pode falar. É porque eu queria saber, então a água ela só vai estar no estado sólido, que é o gelo, até 4 graus. Não, olha só, para ela chegar no estado sólido, essa temperatura ambiente ela tem que passar para 2 graus Celsius, depois 1 grau Celsius, aí ela chega a 0 graus Celsius. A temperatura ambiente tem que chegar a 0 graus Celsius para que essa coisinha aqui, ó, quer ver, essa temperatura que antes era 3, ela vai virar o quê? Ela vai virar 0. Quando essa temperatura virar 0 graus Celsius, aí começa a aparecer o gelo aqui na superfície. Só que o gelo aparece quando está a 0 graus Celsius e aquela água que estava a 4 graus Celsius, ela continua lá no fundo, ela não vai subir mais. Então, o lago começa a congelar na superfície dele a 0 graus Celsius, porém aquela água a 4 graus Celsius está lá embaixo, normal. Ela não sobe mais. Ela vai ficar lá para sempre. Ô Pedro, a gente vai fazer outra chamada no final, tá bom? Entendeu aí? Então, só vai começar a congelar, esse aqui é o ponto de congelamento da água. Ó.
Nesse ponto, a água começa a congelar. Mas que água que vai congelar? A água da superfície, porque a água da superfície está a 0 graus Celsius. Essa água aqui, ela fica o quê? Parada aqui embaixo, ó, porque ela já chegou na sua densidade mais alta. Então, ela fica lá no fundo, paradona. 66 pessoas. Boa, Pedro. Entendeu ou não? Sim, agora eu entendi. Uhum. Qual que era a outra pergunta? Porque 2 pessoas levantaram a mão. Era eu pra te falar aquele negócio, mas eu falei. Ah, beleza. Então tá. Mas, Então, ó, ô, por Abu, isso que os lagos, eles sempre congelam na parte de cima. Por quê? Porque a água que está em cima, que é menos densa, lembra que a água ela é menos densa a 0 graus Celsius. A densidade da água a 0 graus Celsius, deixa eu fazer menorzinho. A densidade da água a 0 graus Celsius, ela é menor que a densidade da água a 4 graus Celsius. Ou seja, a água a 0 graus boia. Aí a gente conecta todos os conhecimentos da aula de hoje. A água a 0 graus Celsius boia e a água a 4 graus Celsius ela afunda. Então, quando a água chega a 0 graus Celsius, ela fica presa no fundo, ela não sai de lá. Toda a água acima dela está 3, 2, 1 e tal, mas a água a 4 graus está lá no fundo, ela fica presa lá dentro, lá embaixo. Por isso que o lago começa a congelar sempre de cima para baixo. Maria Eduarda, a água a 4 graus, 67, ó, bacana. A água a 4 graus ela é mais densa do que a água a 0 graus por causa desse comportamento aqui, ó. Lembra? A 4 graus a gente tem o menor volume. Lembra que densidade é igual a massa sobre volume? 4 graus Celsius é onde a gente tem o menor volume da água. Aqui, ó, esse é o ponto. Maior densidade porque a gente tem o menor volume. É aquele local onde a água para de contrair e começa a expandir. Tá bom? Então, todo lago começa a congelar de cima para baixo porque a água a 4 graus está presa, está parada lá embaixo, porque ela tem a maior densidade de todas. Olha só, pausa para teste. Vamos lá. Qual era a temperatura exata da água no fundo do lago Michigan, nos Estados Unidos, onde a água é muito profunda e os invernos são longos, na véspera do ano de 1901? Qual que era a temperatura da água no fundo do lago Michigan em 1901? 4 graus Celsius. 4 graus? 4 graus Celsius. No fundo de qualquer lago, em um ambiente muito frio, a água vai estar a 4 graus Celsius. Por que os peixes se beneficiam do fato de a água ser mais densa a 4 graus Celsius? Porque a água nunca congela e eles não morrem de hipotermia? Isso mesmo. Vamos conferir as respostas aqui, ó. Resposta da 1. A temperatura no fundo de qualquer volume de água que contenha água a 4 graus Celsius em seu interior é exatamente 4 graus Celsius. Pela mesma razão, porque as rochas estão no fundo. As rochas são mais densas do que a água. E a 4 graus Celsius, a água é mais densa do que a água que se encontra a qualquer outra temperatura. Assim, tanto as rochas quanto a água a 4 graus Celsius acaba no fundo. A água é um mau condutor de calor. E assim, se a massa de água for profunda e estiver numa região em que os invernos são longos e os verões curtos, a água no fundo é 4 graus Celsius o ano inteiro. Então, a resposta dá 2. Por que os peixes se beneficiam do fato de a água ser mais densa a 4 graus Celsius? Uma vez que a 4 graus Celsius, a água é mais densa. A água mais fria eleva-se e acaba congelando na superfície, ou seja, o peixe mantém-se relativamente aquecido. Os peixes estão acostumados a 4 graus Celsius. Tá bom? O João Pedro faz a pergunta. Abud, se a temperatura esquentar, o que acontece com a água a 4 graus Celsius? Aí ela vai esquentando e vai subindo. O problema está abaixo disso, porque se ela for ganhando calor, o calor ele vai ser trocado ali e a água a 4 graus Celsius vai ficar a 5, a 6, a 7 e o lago vai esquentando todo. O problema é quando está mais frio que isso. Tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês. Tchau, viu? Até a nossa próxima live.
E aí eu quero ver o mais recorde de participação. Batemos 66 pessoas, tá? Na próxima eu quero mais gente. Tchau pra vocês. Chegou a 68. Foi 68? 68? Na verdade. Então tá. Tchau pra vocês. Vida longa e próspera a todos. Tchau. Tchau. 67. Tchau. Tchau. Deixa eu mandar um ok. Mandou ok rápido.